Portugal até à última fronteira e hoje olhamos para as vantagens do investimento espacial e voltamos a deixar-nos espantar por Marte. Miguel Gonçalves, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Marte continua a fascinar e desta vez com um gigantesco vulcão e clima. O que é que tens para nos dizer sobre isso? E, eventualmente, o efeito que Marte tem no próprio clima da Terra. É um resultado extraordinário, interessante, que presumo que ainda vai correr muita tinta, mas que nos mostra que na interação gravitacional entre Marte e a Terra pode haver aqui alterações também no próprio clima da Terra. Não é propriamente novidade estas interações gravitacionais do efeito que têm no nosso planeta, mas geralmente pensamos mais sobretudo em Júpiter e Saturno, os planetas mais maciços do Sistema Solar, com maior capacidade também de nos afetar gravitacionalmente. Mas o pequenino Marte, então como é que isto nos leva? Leva-nos até ao fundo dos oceanos. Porque o fundo dos oceanos consegue-nos mostrar, à custa dos sedimentos, como é que o próprio clima da Terra evoluiu ao longo de milhares de milhões de anos. Geralmente tempos mais quentes, quer dizer que temos uns fundos oceânicos mais revoltos, mais tempestuosos, poucos sedimentos, precisamente devido a essa dinâmica. Climas mais frios é precisamente o oposto. Mais calmos os oceanos e, portanto, maior quantidade de sedimentos no fundo. O que uma equipa internacional de investigadores fez foi um trabalho interessantíssimo. Analisou cerca de 293 perfurações no fundo dos oceanos e encontrou provas de, em 387 delas, haver uma ruptura de sedimentos. Ou seja, que, periodicamente, encontrávamos alturas na história do nosso planeta em que o clima recebeu mais calor do Sol. E depois, quando olharam para o período em que isso aconteceu, e fizeram essa picagem do período em que aconteceu, repararam que havia um padrão que se repetia desse clima mais quente a cada 2,4 milhões de anos. É aqui que entra a astronomia. É quando olhamos para esta periodicidade, olhamos para as órbitas da Terra e de Marte e percebemos que a cada 2,4 milhões de anos há, de facto, uma interação gravitacional mais forte de Marte com a Terra e que faz com que haja uma pequenina alteração na órbita do nosso planeta, provocando, então, alturas em que recebemos mais calor por parte do Sol. Atenção que isto não tem nada a ver com as alterações climáticas que nós hoje falamos, tem uma origem bem conhecida, que é a própria humanidade que tem essa responsabilidade terrível nas alterações climáticas. E estamos a falar de outro tipo de ciclos, repara, de cada 2,4 milhões de anos, e que está aparentemente registado aqui em alguns registros geológicos do fundo dos oceanos. Repito, é um estudo que foi publicado numa revista de revisão de pares, portanto, há mérito científico, mas ainda vamos acompanhar ao longo do tempo os resultados desta investigação. Agora, Marte, como tu disseste muito bem, continua a fascinar-nos e às vezes mostra-nos coisas notáveis, está à vista de todos, mas nós não pensávamos minimamente que pudesse estar ali. Estou a falar provavelmente provavelmente o segundo maior vulcão que nós encontramos em Marte, que estava ali à vista de todos, no chamado Labirinto da Noite, em Marte, ali na zona equatorial de Marte. É uma estrutura que se eleva a mais de 9.000 metros de altitude, mais de 9 quilómetros de altitude. A largura são cerca de 450 quilómetros. E, certamente que lá em casa, até mesmo aqui no estúdio, alguns estarão a perguntar como é que nós não vimos uma coisa destas, que já lá está há tanto tempo em Marte. Bom, é que este vulcão está extremamente erudido. Ou seja, não tem propriamente aquela estrutura que nós associamos a um vulcão. Está muito quase raso, digamos assim, na parte de cima, mas quando olhamos melhor estas imagens, isto é um estudo muito interessante, José, porque isto pegou imagens da Mariner 9, das Vikings, de Mars Global Surveyor, ou seja, de missões marcianas que lá estão, conhecem Marte desde a década de 70, 80, 90 até aos nossos tempos. Eles então identificaram uma estrutura que é parecida de facto com uma estrutura vulcânica, mas que está muito erudida. Mas estes resultados explicam também outra coisa. É que, ele provavelmente, este vulcão, esteve ativo até há relativamente pouco tempo, estamos a falar de escalas de tempo geológicas. 2, não sabemos se, porventura, neste momento ainda não terá algum tipo de atividade. 3, pensa-se que em zonas deste vulcão poderemos ter também zonas com gelo. Quando falamos em gelo e atividade vulcânica, há um grupo de cientistas que fica imediatamente intrigado, os astrobiólogos. Porque temos aqui uma combinação de agentes que podem permitir, eventualmente, pensarmos, não estamos a dizer que existe lá vida, estamos a dizer que há condições para, eventualmente, estarmos um bocadinho mais otimistas. E, portanto, os cientistas olham agora para esta nova zona equatorial de Marte, o Labirinto da Noite, para estes desfiladeiros, e pensam que pode ser o sítio ideal para nós enviarmos missões para Marte com robôs para tentar perceber a história notável desta zona
inacreditavelmente rica do ponto de vista geológico, do ponto de vista científico. E quem diria, José? Estava à vista de todos, mas ao longo do tempo ele foi moldado para se disfarçar, digamos assim. E agora, Miguel, as vantagens do investimento espacial na nossa saúde, falas-nos de visão e audição. É verdade, e há certas tecnologias, há certos instrumentos que podem não ter nascido imediatamente com a exploração espacial, mas foram claramente muito melhorados graças à mesma. Vamos começar com uma situação que muitos de nós já conhecemos. Olha, conhecemos, por exemplo, a figura de Stephen Hawking, que foi alguém que, com uma lesão gravíssima, uma doença gravíssima, teve que aprender a comunicar de uma maneira diferente. E como? Através da retina. Olhando para um ecrã de computador e através da retina, com um feixe infravermelho, ele conseguia indicar no teclado as teclas que queria imprimir, digamos assim, e comunicar dessa maneira. O que se calhar algumas pessoas não sabem é que esta tecnologia, que não nasceu, digamos, no seio espacial, mas foi muito melhorada pelo contexto espacial, porque no final da década de 90 houve uma empresa, uma das empresas líderes nesta área, que se juntou ao Jet Propulsion Laboratory, um dos laboratórios da NASA, com claramente um intuito, que era, quando esta tecnologia nasceu, olha, era preciso 3 caixas enormes, computadores gigantescos, no final da década de 80. Todo um conjunto de material e de técnicos que exigiam um dispêndio muito grande, quer de tamanho, quer de pessoas. O que o JPL fez, o que a NASA fez neste caso, foi reduzir o máximo possível esta tecnologia, mantendo ou melhorando muito a eficácia de poder comunicar via infravermelho com um computador e, portanto, para o próprio exterior. Porquê? Porque isto também interessa à própria exploração espacial. Temos outras maneiras, e igualmente eficazes, e pequeninas, e robustas, nanotecnologias, para poder comunicar. E, portanto, esta forma de comunicação, que é essencial, José, para tantas pessoas que, devido a uma série de acidentes ou de doenças, não conseguem comunicar da maneira como nós estamos habituados, utilizam esta tecnologia agora de uma maneira portátil, acessível, graças ao investimento que foi feito na própria exploração espacial e ao trabalho de um dos laboratórios da NASA. Isto foi a visão. Temos também uma história da audição. Começou há cerca de 46 anos, quando um engenheiro da NASA, chamado Adam Kissia, estava farto de ter sido sujeito a três cirurgias de correção do seu canal auditivo para poder ouvir melhor quem estava à sua volta. E então ele pegou nos seus conhecimentos da área da engenharia, da engenharia espacial, e criou aquilo que hoje é conhecido como o implante coclear. Isto é um pequeno dispositivo que é implantado cirurgicamente e que proporciona a sensação de audição a pessoas com perda auditiva profunda e que recebem pouco ou nenhum benefício dos aparelhos auditivos que nós conhecemos. Portanto, isto é uma implantação cirúrgica que, no fundo, recebe os sinais auditivos, converte-os em impulsos eletrónicos que depois dirige ao cérebro. Ora, isto começou, de facto, em 1977. E este engenheiro, Kissia, aliás, pediu a ajuda também da própria NASA para poder desenvolver este tipo de tecnologia e recebeu, de facto, esse apoio. Houve uma empresa que achou muito interessante o trabalho feito por este engenheiro, a Bios Team, e então tentou, no fundo, arranjar uma versão comercial deste tipo de implante que hoje, olha, só nos Estados Unidos mais de 60 mil pacientes receberam este implante. É fundamental em todo o mundo para que pessoas com perda auditiva profunda possam voltar a ouvir e a comunicar com o mundo. Para fecharmos, Miguel, as sugestões da semana. Starship, como é óbvio, da SpaceX. Será que a terceira foi de vez? Não foi de vez ainda. Nós tivemos, de facto, o terceiro voo de teste na quinta-feira passada. A Starship é o mais potente foguetão construído pela humanidade e, desta vez, o seu primeiro estágio, aquilo que nós vamos ver, a ponta, digamos assim, conseguiu subir até mais de 200 km de altitude. É o maior veículo construído pela humanidade a subir tanto, a atingir uma altitude tão elevada. O que é que aconteceu ao primeiro estágio, que devia voltar à Terra e ser recuperado? Não correu bem, fragmentou-se à chegada à Terra. Este segundo estágio que nós estamos a ver correu tudo muito bem, conseguiu reentrar na atmosfera. Era um dos objetivos, perceber se as placas cerâmicas iam ou não resistir. Ele resistiu, o problema é que quando chegou mais próximo da Terra também se fragmentou. Aqui o importante não é saber se de facto correu tudo bem, se houve sucesso ou não. Aqui o importante é perceber a curva de aprendizagem. Ou seja, este é o terceiro teste e o que nós temos vindo a assistir desde o primeiro até este teste é que a SpaceX tem aprendido francamente muito com cada um destes testes. Ainda não temos um teste totalmente seguro, eficaz. Lembrar que este veículo, a Starship, já foi contratada pela NASA
para fazer regressar os astronautas americanos à superfície da Lua nos próximos anos e, portanto, é fundamental nós termos cada vez mais destes testes. A SpaceX tem uma filosofia interessante, que é, nós não queremos propriamente saber se está tudo bom, pronto para o lançamento, lançamos na mesma e vamos ver onde é que erramos. E depois aprender à custa desses erros. A curva de aprendizagem é francamente positiva. Vamos ver. Em breve vamos ter o 4º teste. Vamos ver a evolução. Muito bem. Estamos conversados. Miguel Gonçalves, obrigado e até à próxima. Até à próxima.